Saudações, galera aí do Colônia de Mestre, vocês aí do sexto ano do Colégio Moriá, tudo bem? Estão se cuidando, estão se prevenindo? Cuidado, hein? Vocês são pequenos, tem que ter o maior cuidado para não fazer a transmissão para os mais idosos. Se vocês estiverem idosos em casa, cuidado, se previna, usa máscara, higieniza as mãos, certo? E vamos passar por essa pandemia, basta, né, de tantas dores, tantas pessoas que estão partindo por conta desse vírus, né? Vamos falar um pouco novamente sobre crônicas, né? Sobre bases de uma crônica, né? Para você fazer uma crônica, é interessante você conhecer as características dela. Quais são as características de uma crônica? A narrativa curta, repita comigo, narrativa curta. Linguagem simples e coloquial, ou seja, a linguagem não precisa ser muito extensa, muita, como se dizer, com toques de perfeição no português, né? Você tem que escrever da forma correta, mas não precisa ser uma linguagem culta, né? Poucos personagens, se houver poucos. Acontecimentos do cotidiano você deve conter na sua crônica. Fatos comuns, fatos simples. Você não pode fazer a sua crônica com um fato que ainda não aconteceu. Use fatos do cotidiano. Use fatos do que você está vivendo, do que você está se passando naquele momento, e você vai escrever. Como, professor? Um exemplo. Um discurso de um político, um acontecimento de um jogo de futebol, um acontecimento na sua cidade, uma opinião que você tenha contrária do outro, uma opinião que você tenha diferente dos demais. Enfim, você vai ter esse critério para poder falar sobre. Agora sim, você tem que entender do que você está falando. Para isso, você tem que usar algumas armas dentro de uma crônica. Destacar, por exemplo, quem, ou seja, as pessoas que estão envolvidas naquela sua situação, né? Você tem que também falar sobre o que, né? O que foi desenvolvido, acontecimentos, qual a ação, né? Quando, ou seja, você vai falar sobre a época que se passou o período. Na verdade, o contemporaneismo, você vai estar falando sobre atualidades. Onde, qual o ambiente que aconteceu, aonde foi, qual o critério daquele lugar, geograficamente. Como sucedeu, como se aconteceu, como iniciou-se, né? E o modo, como se foi feito, o ponto de vista do que você está vendo, o modo do que você entendeu aquilo que aconteceu. É muito interessante você ter uma narrativa muito boa, né? Porque o ponto de uma crônica é a descrição, é a dissertação e a argumentação. Então, é uma base, são as bases de uma crônica, que seria interessante que você entendesse sobre isso, né? No livro de vocês, na página 23, tem tudo isso no módulo, tá? O entender sobre crônica é você entender que existe também outros tipos de crônica, né? Outros tipos de crônica. Eu posso destacar a crônica jornalística, né, que se baseia em atualidades ou chamadas de acontecimentos produzidos por meio de comunicação, tá? Jornal, revista, etc. Nós temos também as crônicas históricas, né, relata acontecimentos históricos, lá atrás, do passado, né? Crônica humorística, que você sabe que é uma crônica levada ao humor. Às vezes as pessoas usam isso com políticos, usam com, enfim, a sociedade em si. Um tema que é irrelevante se torna irrelevante com a crônica humorística. As pessoas levam na brincadeira, né? Escrevem aquelas temáticas, aquelas situações que envolvem o leitor, né? Então, só passei para lhe dar essa base, né, em relação aos tipos de crônica, em relação à forma
da crônica a ser estabelecidas. Eu posso destacar aqui também alguns escritores, as quais vocês podem também estar investigando a vida deles. Nós temos grandes cronistas no nosso país. Machado de Assis, né, um homem que quebrou o paradigma da literatura. Nós temos Carlos Drummond de Andrade, nós temos o Rubem Braga, nós temos o Luiz Fernando Veríssimo, nós temos o Fernando Sabino, nós temos o Caio Fernando de Abreu, nós temos o Jô Soares. Enfim, esses são nomes de cronistas importantes no nosso país. E eu espero também que você possa estar pesquisando sobre a vida e sobre a obra deles, certo? Já falamos muito sobre crônica nas nossas aulas, eu estou passando só para dar uma pincelada. Você sabe que uma crônica é um texto narrativo grande ou pequeno? Quem pode me dizer? Lógico, é um texto curto, né? Geralmente produzido por meios de comunicação, mas você pode produzir também, tá? Mas você vai ver esse texto tipicamente em jornais, em revistas, em telejornais, né? Além de ser um texto curto, possui uma vida que trata de acontecimentos corriqueiros, não se esqueça, acontecimentos do seu cotidiano. Morte, política, saúde, a economia, certo? Esporte. Elas estão extremamente conectadas ao contexto de produzir, né? Ou seja, tem um tempo de validade. Porque acontecimento, desculpe a redundância, aconteceu. Então o que aconteceu, já aconteceu. Então tem uma certa validade. Se você quiser desejar ser um cronista, você tem que estar se baseando sempre no contemporâneo, para que esse contemporâneo possa ser visto e anotado por vocês. Certo? Essa videoaula é apenas um reforço para você compreender e entender que tudo que está em critérios dentro da crônica é algo muito interessante, é um texto muito gostoso de escrever, que você vai estar expondo a sua ideia, a sua forma de pensar, certo? A sua forma de critério, de adotar, a sua forma de escrever para o outro ler, para o outro entender. Por isso tem que ter uma descrição boa, respeitar a acentuação, respeitar todas as ordens gramaticais, normativas que existem no nosso signo linguístico, que é a nossa língua portuguesa. Senão eu não vou entender o que você está querendo me dizer. Você tem que ser esclarecido no seu parecer, para que as pessoas possam entender. Concordar não, porque uma crônica, na verdade, é algo que você vai estar passando, comentando sobre. Por isso que tem que ter quem, quando, onde, para poder as pessoas entenderem tudo o que você está querendo transmitir através da sua crônica. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse momento que nós tivemos juntos. Você pode gravar, salvar no seu celular, para assistir a hora que você quiser, meditar no momento que você quiser. Por isso que eu resolvi gravar as minhas aulas. Eu vou estar usando o Zoom também, mas só para dar uma explicação, uma coisa assim que possa ser extraordinária. Mas fora isso, eu vou estar gravando porque você entende com mais calma. E assiste quando quiser, a hora que você quiser, vocês tendo recurso ou não. Tá? Eu vou estar mandando atividades também pela professora Lúcia, vou estar mandando atividade também, postando no grupo para aqueles que não têm acesso ao e-mail da escola. Eu quero estar aberto, ajudar a todos, né? Não quero dificultar, não quero causar... eu quero que todos venham ter abertura. Tá? Vocês têm meu telefone para perguntar qualquer coisa, para poder estar antenado comigo. Tá? Redação é uma matéria que exige critério, que exige metas mentais para você estar escrevendo, estar corrigindo a sua evolução, na sua escrita, nos seus pensamentos, na sua argumentação, na sua descrição e na sua dissertação. Certo? Coloque comentários aí. Se você tiver dúvida, professor, eu não entendi qualquer coisa, não entendi qualquer assunto. Coloque aí que a gente vai estar desenvolvendo, ok? Um abraço para todos. Saudações. Tchau, tchau.